Vamos abrir a Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 1. Eu tenho um recado de Deus para você. Mateus capítulo 5, verso 1. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós falaremos sobre algumas advertências que Jesus deu àqueles que um dia querem ser conduzidos pelo Espírito dele. E em seguida nós estaremos aprendendo com 3 personagens como proceder dignamente para ter sucesso em tudo. Mateus capítulo 5, verso de número 1, Evangelho de Mateus diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a quem? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem crê, diga amém. O Sermão da Montanha, ele é conhecido como um dos sermões aonde Cristo prepara, ensina, instrui os seus discípulos a não temerem as aflições deste mundo, a viverem com os seus olhos firmados na promessa de Deus e a entenderem que toda e qualquer ameaça ou todo e qualquer agir de Satanás seria tido como bom aos olhos do Pai, para que a fé deles fosse edificada, estruturada, e para que eles não desfalecessem, mesmo em meio à perseguição. A igreja contemporânea hoje precisa entender essa visão do Evangelho. Entender que nem tudo que acontece é realmente uma ação que há de lhe prejudicar. É muito comum hoje observarmos a fragilidade no coração de muitas pessoas. A exemplo, tem pessoas que se magoam facilmente. Qualquer coisa que alguém diz ou que alguém fala, ou a expressão facial de alguém, para ela já é um repúdio muito grande, que ela se tranca dentro de si e acaba mudando até mesmo a forma de falar, de conversar, de se expressar, e acaba perdendo a bênção. Pois acontecerão daqui a 1, 2, 3 anos, ou já está acontecendo com você, que o inimigo há de investir pesado contra a sua vida. Ele vai levantar alguém que fale calúnias ao seu respeito. Talvez situações acontecerão no seu ambiente de trabalho para que você retroceda ou volte atrás. Situações de aperto virão sobre você ou contra você. E se você não estiver firmado ou firmada no que está escrito na palavra, você não vai conseguir subsistir à ação do inimigo. Por isso que Cristo preparou os seus discípulos, e nós fazemos parte desse discipulado, dizendo o seguinte: bem-aventurado quando vos injuriarem. Quando vos injuriarem, quando vos caluniarem,
quando vos perseguirem, quando mentindo, observe que Cristo fala, olha, vão mentir, vão falar coisas que são fantasiosas, que não existem, mas mesmo assim, não levem isso para o lado pessoal, porque vocês serão bem-aventurados. Você precisa distinguir alma de espírito. Há uma grande dificuldade hoje em um grupo de pessoas de entender isso. Nem toda perseguição é uma perseguição de fato para arruinar a sua fé. Existem certas perseguições que virão, que você vai olhar lá na frente, que foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Vou lhe dar um exemplo claro. Davi não pediu o gigante Golias. Ele não disse, eu quero lutar, vai aparecer alguém, eu desafio. Não, ele foi desafiado. Você entende? Tem certas coisas que vão lhe desafiar, e que humanamente falando, serão muito maiores do que você. Mas lá na frente você vai entender que foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. O que seria do nobre Davi se não fosse o gigante Golias? Aprenda a lutar com as armas espirituais. Não adianta, meu irmão, você fechar a cara, tentar fazer greve de fome e dizer, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais na igreja. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Porém, depois que eu me tornei adulto, eu deixei com as coisas de menino. Observe que quando você se torna adulto ou adulta, maduro na fé, consciente dos seus atos, você começa de fato a viver a plenitude de Deus para a tua vida. Você começa a viver as promessas de Deus para você. E essas promessas, elas são independentes do que acontece no seu dia a dia. Mesmo que a perseguição seja dura, mesmo que o inimigo se levante, você não para. Por quê? Porque os teus olhos não estão naquilo que o diabo tem lhe mostrado, mas os teus olhos estão firmes na promessa de Deus para a tua vida. Observe o que aconteceu em Lucas. Vamos lá, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Estávamos em Mateus 5, agora vamos para Lucas, capítulo 5. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Eu quero que você atente-se para aquilo que Deus quer falar contigo. Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. O texto é o texto da pesca maravilhosa. Vamos observar. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o que, pessoal? Como quem diz, hoje a maré não está? Hoje não deu. Observe que, mesmo você, estando na praia certa, estando no caminho certo, e Jesus é o que? É o caminho. Mesmo você estando, poxa, estou fazendo as correntes, estou dizimando, estou ofertando, poxa, eu larguei o pecado, pastor, eu estava vivendo da fornicação, mas aí eu tomei uma decisão de chega, eu não quero mais isso para a minha vida. Pastor Vanderlei, eu estava todo preso na mão do agiota, devendo até 2030, mas eu tomei uma posição, disse, não pego mais R$1, como ali, ovo com farinha e bebo água, mas não vou dever mais nada para ninguém. Mas mesmo assim, pastor, olhe só o que aconteceu. Minha empresa está falindo, minha loja está falindo, eu estou lavando as redes, ou seja, estou no caminho, mas não vem peixe. Parece que os céus estão cerrados, parece. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, quando a Bíblia nos ensina que Ele está conosco,
A palavra de Deus não está brincando comigo e com você. Só que você precisa confiar, mesmo quando você não está vendo nada. Mesmo quando as redes estão vazias. Era uma pesca fracassada, humanamente falando. Poxa, não deu certo. Só que Jesus ainda não tinha entrado naquele barco. Ele estava próximo, mas não estava dentro. Existem muitas pessoas que são próximas de Jesus, mas Jesus ainda não tem o controle de suas vidas. Ainda o Espírito Santo não tomou conta daquele coração. Você gosta, está próximo, vem à igreja, mas ainda Jesus não é Senhor da tua vida. Porque quando Ele é Senhor, você tem a certeza. Você tem a plena convicção de que por mais que o diabo esteja tentando, ele pode até tentar, mas o meu Deus, o Deus que me resgatou, vai me trazer a vitória. Nem se for aos 40 do segundo tempo. Mas Ele traz vitória para você. Ele muda a sentença. Ele muda a situação da tua casa. Ele muda a situação da tua vida. Você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender realmente a viver o que diz a palavra de Deus. Pois bem, no meio daquela situação, as redes estavam sendo lavadas, já não havia possibilidade de mudança ou de transformação. Só que aí entra o protagonista. Jesus, quando viu os dois barcos estarem ali, e ambos lavando as redes, Jesus faz um pedido. Olha só, ou melhor, ele entra, e entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a quem, pessoal? Olha para o pastor. Meu irmão, Pedro poderia dizer: ei, o que você vai fazer dentro do meu barco? O barco é meu. O barco é meu, as ordens são minhas, e eu levo o barco para onde eu quiser. É o grande problema de muitas pessoas que ainda não são entrosadas com o Espírito de Deus. Elas querem que Deus mude a vida, elas querem que Deus transforme o casamento. Muitas pessoas querem que Deus converta os filhos, mas não deixa Deus dirigir as coisas. Aprenda a deixar o Senhor no controle. Entenda, muita gente pensa assim: deixar Deus no controle é cruzar os braços e dizer, está tudo nas mãos de Deus. Não, isso não é deixar Deus no controle, isso é ter preguiça. Deixar Deus no controle é dizer o seguinte: Senhor, eu penso em ir para a direita, mas eu entendi pela tua palavra que eu devo ir para a esquerda. Então, mesmo sem entender, e mesmo parecendo o caminho mais difícil, eu escolho a sua palavra. Observem o caso de Abraão e de Ló. Inclusive, eu estava com o sermão preparado para falar sobre Abraão e Ló hoje. Por algum motivo Deus não permitiu. Acredito que mais à frente eu devo entregar. O Ló, ele teve uma escolha. Ele poderia escolher estar do lado do seu tio Abraão, que tratava ele como um filho. Mas a ganância subiu a cabeça. A ganância de Ló foi tamanha, que ao invés dele escolher estar do lado do tio e do lado da bênção, ele escolheu estar do lado da ganância. Foi para Sodoma e Gomorra, e a pressão de Sodoma foi tão grande, que a pureza de suas filhas foram de fato exterminadas, e consecutivamente a sua esposa se transforma em uma estátua de sal. Meu irmão, escolha a palavra. Acontecerão situações na sua vida aonde a pressão será tão grande para você ceder ao pecado. As pessoas vão falar, mas é só um golinho. Você olhará para o lado direito, para o lado esquerdo, vai falar, não tem ninguém me vendo, mas o Senhor está lhe vendo. Jesus está com você. Ele é fiel, meu irmão. Ele é o único que na hora que o barco fica vazio, Ele é o único que pode prover recurso para você. Ele é o único que pode lhe dar. Quando todos te abandonam, quando vem a hipoteca da casa,
Ou quando o ano está terminando, você olha para o projeto de vida e fala: meu Deus, eu não recebi nada do meu projeto de vida. E quem disse que ele não pode mudar tudo nesse último mês? Meu irmão, fique firme na promessa. Algumas pessoas vão olhar e falar: mas o barco está vazio, ainda não saiu nada. Mas você vai olhar e vai falar: mas o Senhor está comigo. O Senhor estava no barco. Pedro não tinha que se preocupar mais. Acabou. Se Deus está no controle da tua vida, você não tem que ficar preocupada, ansiosa, ansioso. Meu Deus, e agora? Não, Senhor, eu creio que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir na minha vida. A rede está vazia, o barco está vazio, mas o Senhor está dentro. Mas pastor, Jesus estava lá dentro do barco para ensinar as multidões. Jesus não estava lá dizendo: Pedro, vamos lá, vamos lá para o meio do mar. Nessa ocasião aqui, Jesus pegou o barco para ensinar. Mas a pessoa que ela confia em Deus, ela não duvida que no final a vitória será certa. Tem muitas coisas que Deus está pedindo para você. Um exemplo, no caso de Pedro, Deus pediu o barco. Talvez para você, Deus está pedindo um pouco mais do seu tempo. Você não tem tido tempo para Deus. Seu tempo é para tentar arrumar a sua empresa, para trabalhar, para viajar, para estudar. Poxa, semana de prova, dificilmente as pessoas dizem: espera aí, eu vou primeiro buscar ao meu Senhor. Eu vou primeiro pedir a direção a Deus, porque Ele é dono de toda a ciência, Ele tem toda a sabedoria, Ele é poderoso. Não, porque eu vou fazer uma prova e não tenho tempo de ir na igreja. Me perdoe o termo, é a pior besteira que as pessoas fazem. Não entregar o seu tempo para Deus. Talvez o que Deus está te pedindo hoje é mais tempo. Deus quer ter um tempo maior a sós com você. E Deus quer ter um tempo maior no quarto com você, ouvindo a sua voz, realmente tendo prazer, dizendo: olha, esse é meu filho. Como ele disse, olha, quando Satanás voltou e disse assim: o Senhor, com a expressão de alegria: viste o meu servo Jó? Meu irmão, Deus se alegra naqueles que servem a Ele em meio a situações difíceis. Talvez Deus não está pedindo o teu barco, entenda, mas Deus está pedindo para você ter mais paciência, ter mais paz, ser longânimo, ser misericordioso, amém? Talvez em alguma situação, me perdoe o termo, você está colocando a faca no pescoço de alguém, e você é um cristão, meu irmão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não tem que pressionar a pessoa a ponto de, não, tem que fazer pressão porque ele tem que pagar. Calma. É tão bonito quando a pessoa serve a Deus. Um locador, ele mandou, em vez do recibo do aluguel, ou junto com o recibo do aluguel de novembro, ele mandou um bilhete para o seu inquilino. Ele disse assim: eu percebi que fazem 3 meses que você perdeu o emprego. E ao longo desses 3 meses eu vi que a sua vida apertou. E eu percebi que em nenhum mês você me atrasou o aluguel. Então, como presente, o aluguel de dezembro fica para você comprar sua cesta de Natal. Deus te abençoe. Que bonito, né, meu irmão? Que bonito. Olha o exemplo de ser cristão. Suponhamos, você que tem uma casa alugada, ou tem casas alugadas, será que algum dia você já sentiu no coração de falar assim: esse mês vai ser do inquilino? Não, pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou tirar meu dízimo? Como é que eu vou tirar minha oferta? Como é que eu vou fazer? Não, e ele tem que pagar certinho. Calma, minha irmã. Mas tem o Senhor para te dar. Às vezes Deus está te pedindo que você tenha mais misericórdia. Às vezes Deus está lhe pedindo para que você tenha mais compreensão. Às vezes é muito comum
E infelizmente, quando a gente pega casos de maus tratos, é muito comum o próprio filho ou a própria filha maltratar o pai e a mãe. Não, porque minha mãe não entende, minha mãe é isso. Calma, quando você era pequena, quando você era pequeno, sua fraldinha enchia 10 vezes por dia e sua mãe entendia. Então tenha calma. Não, mas minha mãe está esquecendo das coisas, meu pai está esquecendo das coisas. E a brutalidade, se você observar as ocorrências nas delegacias onde são peticionados, onde são as ocorrências dos vulneráveis, geralmente o pai é maltratado pelo filho ou pela própria filha. Às vezes Deus está te pedindo mais paciência para lidar com os seus entes queridos, para lidar com a sua família. Ah, mas eles não entendem a palavra de Deus. E nunca vão entender. Com uma pessoa grossa, estúpida, me perdoe, como você, eles nunca vão entender. Seja misericordioso, seja pacificador, seja pacificadora. Ande de acordo com a palavra de Deus. Deus está te pedindo alguma coisa, você tem que entregar. Seja solidário, seja fiel à palavra de Deus. O Senhor pegou o barco de Pedro e Pedro não ficou falando: mas que horas que você vai me devolver esse barco? Porque eu estou sem nada para comer em casa. Pedro não pressionou a Jesus. Pedro aprendeu a confiar em Jesus. E como resultado dessa pesca, e o resultado não poderia ser outro, as redes de Pedro voltaram cheias de grandes peixes. Cheias. Versículo 6 diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes o que, pessoal? A rede. Diga glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado, diga: sua rede vai romper, meu irmão, em nome de Jesus. Colheu uma grande quantidade do que? De peixes. Oh, glória a Deus. Talvez os amigos que viam o barco de Pedro: mas quem é esse que subiu no barco de Pedro? Quem é? O que ele está fazendo? Pedro está ficando doido. Está vendo? Está falido, não tem nada, ainda fica emprestando o barco para os outros. Se fosse eu, não emprestava. Não vá pelos outros, meu irmão. Vá pela palavra de Deus. Vá pela presença de Deus. Se Deus falou o seu coração, tome posse. Como muitas vezes, me perdoe, não quero fazer analogia com o dízimo e com a oferta, mas é a realidade. Às vezes Deus te pede, mas você nega. O que Deus poderia fazer lá na frente, você acaba não tendo, porque você negou em crer que Ele poderia multiplicar, que Ele poderia lhe prosperar, que Ele poderia fazer o seu barco cheio, porque na sua cabeça você não teria condições de prosperar sem aquele valor. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, abra sua Bíblia por favor, no Salmo de número 125, versículo de número 1. Salmo 125, 1. Salmo de número 125, versículo 1. No primeiro diz assim, acompanhe: os que confiam no Senhor serão como os montes do quê? Que não, mas permanece para... Basta para nós, olha para o pastor. Quem confia em Deus, meu irmão, não se abala. Mas está vencendo a conta, fica tranquilo, eu sou dizimista, minha esposa. Eu sou ofertante. O meu Senhor nunca falhou comigo e agora não vai ser o momento que Ele vai falhar. Confie em Deus. Acredite na palavra de Deus. Mas o nosso filho vai morrer, meu marido. Vai não, minha esposa. Pode ter certeza. A promessa de Deus está sobre a vida dele. Salmo 90, 10. É de 70 a 80. E eu confio no Senhor que o nosso filho já está curado. Amém. Irmão, exercite a sua fé. Coloque a sua fé em prática, senão simplesmente será um discurso religioso. E a hora de colocar em prática é como com Pedro. Não havia possibilidade de mudança, mas ele creu. Ele deixou Jesus tomar conta do barco dele. E o barco voltou cheio.
Por isso confie no Senhor, e quem confia no Senhor é como os montes de Sião, não se abala. Você olha para a pessoa, ela está passando uma barra, uma luta muito grande, mas você olha para ela, semblante de paz, aquele semblante tranquilo. Josefa, mas me disseram que você está passando por tal coisa. Sim, é verdade. Mas e você, está tomando qual antidepressivo? Nenhum. Estou tomando a água da campanha no domingo. O mundo não entende, irmão, a paz que o cristão carrega. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os pacificadores. O mundo não entende essa paz que só tem quem conhece a Deus. O mundo afoga suas mágoas na lata de pitu. Veja, o mundo afoga suas mágoas no cigarro, na maconha, nas drogas, na balada. Não, porque eu passei uma semana difícil, eu tenho que dançar a noite toda, eu tenho que beber a noite toda para passar. No outro dia está pior ainda. Dor de cabeça, a decepção, porque toda e qualquer pessoa que tenta transferir a luta do dia para a bebida ou para qualquer outro tipo de entorpecente, no outro dia ela acorda vazia. E olha que tem aqueles que nem sabem o que fizeram na noite passada. E aí vem aquela sensação de culpa, a incerteza: será que eu peguei alguma doença? Será que eu peguei algum DST? Meu Deus, e agora? O que aconteceu comigo? Será que eu engravidei? Olha só. Veja. Meu irmão, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não... A sua confiança é plena. É plena. Você vive de acordo com a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, vale a pena confiar, vale a pena descansar, vale a pena viver na promessa de Deus. Amém?